Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha no canal oficial do YouTube do Sindifisco Nacional. Nós vamos dar início agora ao webinar Tributologia, a lógica dos tributos no dia a dia dos brasileiros. Meu nome é Fabiano Arruda, sou jornalista e para mim vai ser um prazer, uma honra mediar este evento. Quero fazer uma pequena ressalva, estou participando aqui como pessoa física e a minha participação não tem ligação com a emissora para a qual eu trabalho. A reforma tributária e os tributos, um assunto que interessa a todos, não só a quem entende propriamente da pauta política ou da pauta econômica, mas para todo brasileiro. Por isso, para você que está nos assistindo, seja mais uma vez bem-vindo. A sua pergunta também é muito bem-vinda, pode participar do nosso chat, que nós passaremos essas perguntas aos nossos debatedores. Antes de apresentá-los, eu quero agora que você acompanhe um vídeo produzido pelo Sindifisco Nacional. Você, como todo brasileiro, sabe que paga muitos impostos, mas nunca parou para calcular quanto de fato gasta. Vamos dar uma olhadinha? Vamos começar no café da manhã. Basta você colocar o leite no café e já começa a somar os tributos. Esquecemos o açúcar, né? Tem tributos nele também. E nem chegamos no pão ainda. E para o pão ficar pronto, alguém já pagou os impostos da farinha, leite, manteiga. Vamos em frente, que o dia está só começando. Outra coisa, antes de sair de casa, não esqueça nada ligado. 39,25% do valor da sua conta de eletricidade são tributos. Pega o carro para ir ao trabalho. Tem tributos na gasolina. Hora do almoço. Já dá para ter uma ideia pelo café da manhã, né? Ok, que tal umas comprinhas para animar? Tanto tributo dá até dor de cabeça. Só que para ela passar, tem ainda os tributos dos remédios. Bom, deu para entender que os tributos fazem parte da nossa vida. Não há como fugir deles, mas há como torná-los mais justos. Quer saber como? Conheça a Tributologia. Acesse www.tributologia.com.br. Vídeo divertido, didático, muito bem produzido, mas com um tema duro, complexo, que o país vem tentando lidar e mudar há um bom tempo, a necessidade de rever tudo isso. E para a gente entender essa dimensão de tudo que nós vamos conversar, agora quem vai nos ajudar, eu vou apresentar, são nossos debatedores que começam a passar na tela para você. O Kleber Cabral, presidente do Sindifisco Nacional. Também o Anderson Akaoshi Novaes, presidente do Sindifisco Nacional em Mato Grosso do Sul. 2 senadores do estado, aqui Simone Tebet, do MDB, e o senador Nelsinho Trade, do PSD, são os debatedores desta tarde e vão nos ajudar a entender este tema tão importante. A senadora Soraya Tronic era uma das nossas convidadas e aqui a gente informa que a senadora teve o diagnóstico positivo de Covid-19 e solicitou o cancelamento da sua presença aqui no evento. Nós desejamos pronta recuperação para a senadora Simone Tebet, para a senadora Soraya Tronic, desculpe, que está aí com a Covid-19. A senadora Simone Tebet não teve Covid-19, mas o senador Nelson Trade teve, inclusive esperou bastante cuidados dele no início do diagnóstico aí, né, senador? A gente vai passar agora a palavra para o Anderson Akaoshi Novaes, é o representante do Sindifisco Nacional aqui em Mato Grosso do Sul. Ele tem uma participação especial aqui com a gente, de abertura desse evento. Anderson, boa tarde para você. Boa tarde, Fabiano. O tema que vamos tratar hoje, neste webinar, é a melhor oportunidade de sairmos dessa crise, causada pelo coronavírus, com um projeto de país reformulado. A reforma do nosso sistema tributário é urgente e primordial. Nós acreditamos que é por meio dela que vamos melhorar o ambiente de negócios, destravar a economia e reconstruir o nosso pacto social. Mais justiça, menos burocracia, mais agilidade, menos privilégios e mais fiscalização. Esses são os 5 pilares sobre os quais se firma a proposta do Sindifisco Nacional, a chamada tributologia. Gostaria de agradecer as participações do senador Nelsinho,
que muito nos honrou em nossa posse, enviando como representante seu assessor parlamentar, o José Roberto. A senadora Simone, a quem acompanho há muito tempo por ser natural de Andradina, interior de São Paulo, cidade vizinha a Três Lagoas, cidade na qual a senadora nasceu e construiu a sua carreira política. E a senadora Soraya, com quem tenho laços de amizades comuns, mas não pôde comparecer a esse evento em razão de ter sido acometida pelo coronavírus. A vocês, representantes do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, no Senado Federal, deixo aqui meu muito obrigado. Agradeço também ao meu amigo e presidente do Científico Nacional, auditor fiscal Kleber Cabral, que nos representará neste evento. Agradeço a todos os internautas que acompanham este webinar pelo canal do Científico no YouTube, canal pelo qual poderão interagir com os debatedores durante esse evento. A aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre esse tema, acesse o site reformatributária.org e compartilhe nossas ideias. Juntos, podemos fazer do Brasil um país melhor. Meu muito obrigado a todos e volto com você, Fabiano. Anderson, muito obrigado aí, viu, pelas palavras, pela participação, e ele colocou alguns pontos desses eixos tão importantes, mais justiça, mais agilidade, questões que vão gerar em torno da nossa conversa. Agora eu vou repassar a palavra para o Kleber Cabral, auditor fiscal, presidente do Científico Nacional e uma das vozes mais ativas nos últimos anos em relação à reforma tributária, à necessidade de um sistema mais justo, moderno, mais igual, menos injusto para todos os brasileiros. Kleber, bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Fabiano. Quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Cumprimentar e agradecer ao nosso presidente da DS Mato Grosso do Sul, o Anderson Novaes, que também é o presidente do nosso Conselho de Delegados Sindicais. Parabenizar por essa iniciativa e pela capacidade de reunir num único evento 3 senadores do Estado. A senadora Soraya, infelizmente, não pode estar conosco por causa da Covid, e a gente está aqui orando, torcendo pela sua plena recuperação. Agradecer muitíssimo aos nossos convidados, o senador Nelsinho, a senadora Simone Tebet, e já quero aqui começar com uma provocação aos senadores, iniciando aqui a nossa conversa, o nosso debate, trazendo a questão da prioridade ou falta de prioridade que o governo e o Congresso têm dado ao tema da reforma tributária. Nós tivemos, logo no início desse governo e dessa legislatura, em 2019, nos primeiros meses, o governo apresentando a reforma da Previdência como sua grande prioridade. Eu acho que ali já houve, na nossa visão, eu me pergunto isso aos senadores, se não houve já uma falha na questão da priorização. A reforma da Previdência, a nosso ver, ela cometeu ali uma série de injustiças, né, porque ali o grande desequilíbrio que havia não era no regime previdenciário do trabalhador privado, do trabalhador urbano, era uma questão que levava em conta muito mais o aumento das despesas com assistência social, a questão da aposentadoria rural, a questão do BPC, e aí houve uma equalização, né, vamos chamar assim, muito colocando nos ombros do regime geral, do regime próprio do servidor, ocupado ali a elite econômica ao topo da pirâmide. Mas, a despeito disso, alguém pode dizer, não, mas era importante para o país equilibrar essas contas, né? Só que a gente sabe que o efeito prático disso era de muito longo prazo. Tanto que foi feita a reforma da Previdência, e cadê os investimentos? Cadê o grande impacto positivo que isso poderia trazer para o Brasil? A gente ainda não enxerga isso. Agora, mais uma vez, a questão da priorização da reforma administrativa. E a gente se pergunta, a proposta da reforma administrativa, do ponto de vista do discurso, é melhorar para a população a qualidade do serviço público. Quando você vai para o texto, não tem nada daquilo. O texto traz extinção das escolas de governo, o texto traz uma série de precarizações de vínculos com o serviço público, então, e a gente não vê ali também nada que possa trazer um novo clima para o país, um novo dinamismo para a economia, né? Então, eu já quero iniciar essa conversa, né, levantando aqui com os senadores o quanto ainda nós vamos precisar caminhar para convencer o Congresso e o governo de que existe sim uma reforma que pode trazer uma nova dinâmica para a economia do país, que pode corrigir as questões de injustiça tributária, que pode, né, ao reequilibrar as tributações sobre consumo, renda e patrimônio, ela pode sim
ao corrigir essas injustiças, né, melhorar as condições de distribuição de renda e de crescimento econômico para o país. Né? Será que a gente ainda vai ter muitas dificuldades para convencer o Congresso de que a nossa prioridade deveria ser a reforma tributária? Essa é a minha primeira provocação. Vamos começar, então, pela ordem dos cavalheiros, cedendo a palavra, então, à senadora Simone Tebet. Começa, então, falando. Vamos colocar aqui 5 minutos para respostas dos dois senadores, e aí, obviamente, com todo o carinho do mundo, eu gostaria de pedir para que nós tentássemos seguir o tempo, porque ao longo do nosso evento isso vai ser importante, mas, por favor, comece, então, senadora Simone Tebet. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Me permita cumprimentar você, Fabiano. Muito obrigada por aceitar mediar esse nosso bate-papo. Agradecer imensamente os nossos anfitriões pelo convite, né? O Kleber, presidente do Sindifisco Nacional, o Anderson, também presidente do Sindifisco Nacional aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e o prazer de ter meu companheiro de bancada no Senado Federal, Nelsinho Trade, que vai compartilhar comigo, vai nos ajudar aqui nas nossas observações, podendo emprestar sua experiência como grande gestor que foi, como prefeito por 2 vezes de Campo Grande, e, portanto, no Executivo tendo toda a bagagem de experiência para tratar desse tema que tem uma complexidade imensa num país de dimensões continentais e tão desigual, a ponto de se tentar há 3 décadas uma reforma tributária e nunca conseguir tirá-la do papel, justamente pela complexidade do tema de um lado e pela diferença, não só geográfica, mas diferença social, econômica dos estados e das regiões brasileiras. Bom, Kleber, diante da sua pergunta, eu acho que de alguma forma, nas entrelinhas, você acabou respondendo um pouco a pergunta, a provocação que nos fez. Bom, primeiro, não paira a dúvida acerca da necessidade da reforma tributária. É uma reforma tributária que é capaz de gerar, sim, crescimento, desenvolvimento social, e, obviamente, ela só o fará se tiver realmente uma preocupação com a justiça tributária. Não é à toa que o termo que a gente usa, a mãe de todas as reformas, sempre foi imputada à reforma política, como uma reforma estruturante, e de um tempo para cá tem sido imputada à reforma tributária. A reforma tributária passou a ser a mãe de todas as reformas, tamanha a sua necessidade. Acontece que, no meio do caminho, nesses últimos 1 ano e meio, nós fomos acometidos por uma pandemia. Nós não sabemos ainda como será o mundo pós-pandêmico, mas já sabemos, pelo menos, que ele veio para mudar e impor novos paradigmas para nós e com isso, trazer novos dogmas, né? Nós estamos falando aí de um mundo que está se transformando rapidamente, transformando as relações trabalhistas, que tem inovações tecnológicas todo dia, toda hora. A transmissão de conhecimento mudou do método tradicional, as organizações das empresas, as empresas mudam rapidamente sua forma de organizar. Mas, olhando por um outro lado, né, seja com pandemia ou sem pandemia, mas também, infelizmente, graças a ela, nós estamos tendo um aumento da desigualdade social, do desemprego, da miséria, enfim. Isso impõe realmente que nós tenhamos uma nova pauta de prioridade, com uma mudança radical na nossa agenda política, na nossa agenda econômica e nossa agenda social. Por isso, quero, assim, de uma forma muito contundente dizer, isso tudo reforma a necessidade de um novo modelo de tributação, ou seja, a reforma tributária, a meu sentir e ao sentir de muitos colegas do Senado e da Câmara, sim, continua sendo pauta prioritária do Congresso Nacional. Mas, sempre tem o mas, acho muito difícil a gente imaginar grandes mudanças, grandes alterações vindo de um governo que não sabe planejar a médio e longo prazo, que tem perspectiva de poder, visando sempre 2022, que não planeja suas ações e, consequentemente, eu diria que é um governo de muito pouca ação. E é este governo que nós temos. Então, assim, de forma objetiva, se me perguntarem sobre a possibilidade de avançarmos uma reforma tributária que realmente seja a reforma tributária ideal, eu estou muito mais pessimista hoje do que estava há 1 ano atrás. A política não tem sido uma boa oficina
nesse aspecto, nem mesmo para recalchutar, vamos dizer, o sistema tributário. Quando faz remendos, ao invés de quando tampa um furo, acaba provocando outros furos. Então, os fatos estão aí demonstrando isso. Nesse aspecto, ainda para ir para a conclusão dessa provocação feita pelo Kleber, aí não jogando a culpa, obviamente, no Poder Executivo, mas é importante lembrar, quem tem os números é o Poder Executivo. Não se faz reforma tributária no Congresso Nacional se o governo federal não quiser. E a sensação que eu tenho é que ela não está mais na agenda prioritária do governo federal. E mesmo a reforma tributária que o governo federal quer apresentar ao Congresso Nacional não é necessariamente a reforma tributária certa para o país ou que o Congresso Nacional esteja disposto a voltar. Então, nós temos, a meu ver, dois grandes problemas. A vontade real do Executivo de reformar o sistema tributário brasileiro, este é um ponto, e que reforma entregar para o Brasil. Não há reforma tributária sem a engenharia do Executivo. Nós somos os arquitetos, nós somos aqueles que estamos prontos para fazer a remodelar esse sistema, mas sem os números e sem uma base vinda do Congresso Nacional, do governo federal, acho muito difícil dela prosperar. Hoje nós temos duas reformas no Congresso Nacional advindas de parlamentares e ainda não temos a reforma do Executivo, que, repito, tem os números e tem condições de dar o balizamento. Eu quero acreditar que a pandemia pode nos trazer pelo menos uma surpresa positiva, porque os números econômicos estão se deteriorando de tal forma, nós estamos entrando numa crise econômica talvez sem precedentes, numa recessão tão grande que possa exigir, no esforço concentrado no final do ano, não uma reforma tributária ideal, mas uma reforma tributária possível, ainda que fatiada, para que possamos entrar no ano de 2022 com um mínimo de fôlego para sobrevivermos a esta pandemia que, infelizmente, hoje continua a assustar a todos nós. Infelizmente, né, senador? E a senadora Simone Tebet falando aqui de duas questões que chamam muita atenção, de uma transparência, né, absurda de dizer do pessimismo, né? Absurdo no bom sentido aqui, eu quero fazer a licença, do pessimismo por conta da agenda política, mas, na opinião dela, a possibilidade no final do ano de pelo menos parte dessa reforma começar a tramitar algo para a gente colocar em discussão também. Eu quero agora também apresentar os nossos debatedores, os senadores, para quem estiver assistindo entender a proximidade deles com o assunto. A senadora Simone Tebet foi prefeita de Três Lagoas por 8 anos, foi deputada estadual, agora no Senado vem ocupando funções importantes, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, teve um papel político importantíssimo nos últimos anos, a senadora Simone Tebet, então, sabe de perto o que representa a discussão em torno da reforma tributária. Senador Nelsinho Trade, para quem eu vou passar a palavra agora, também prefeito de Campo Grande, por 8 anos, conhece muito bem o que significa o sistema tributário também como gestor municipal, parlamentar também, senador também, entendendo cada vez mais a dimensão de um assunto como esse. Não é mesmo, senador Nelsinho Trade? Boa tarde para o senhor. Estamos sem o Boa áudio tarde, do é um senador. prazer estar podendo falar com todos. Estão me ouvindo bem? Ouvindo, senador. Fabiano Arruda, parabéns aí pela mediação. Com muito carinho, cumprimento a minha colega, a senadora Simone Tebet. Lamento a ausência da senadora Soraya, ao mesmo tempo que rogo e espero que possa essa maldita infecção passar logo dessa fase em que ela se encontra e que a gente possa tê-la de novo ao nosso convívio. Cumprimento o Kleber Cabral e o Anderson Novaes. Eu vou direto na resposta, até para poder dar tempo às outras questões. Eu também, assim como a Simone, vejo que não há uma prioridade por parte de quem deveria ter na questão de conduzir esse processo da reforma tributária. Se você recapitular, sem a questão da pandemia, que acabou sendo um vácuo nessa história, o governo priorizou a reforma da Previdência. E o que ele fez? Ele focou em cima dessa questão. Ele criou lá uma secretaria especial, onde colocou para poder geri-la
o atual ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que fazia uma interlocução frequente, dinâmica, permanente, diária, contínua com o Congresso Nacional. Nós, a partir do momento que recebemos esse sinal, e política você tem que enxergar os sinais, nós montamos, e aí a resposta a quem falou em relação ao Congresso, de pronto a gente viu que a tramitação ia começar na Câmara dos Deputados, e para poder acelerar isso e não ficar num bate-volta, igual uma bola de ping-pong, nós criamos uma comissão no Senado para poder acompanhar para e passo a discussão na Câmara dos Deputados e já trazer para que os senadores pudessem ficar cientes de como que estava o andamento dessa tramitação. De tal sorte que culminou com uma aprovação sem maiores discussões, que habitualmente acontece quando se tem um tema sensível como esse, sendo discutido no âmbito do parlamento. Se você observar em outros locais do mundo, toda vez que se fala em reforma de previdência, você tem confusão, você tem greve, você tem manifestações. Aqui ela foi conduzida de uma tal sorte, de uma tal forma, que a gente conseguiu pacificar essa condução e, dentro daquilo que foi possível aprovar, aprovamos para poder atingir o objetivo que o governo tinha traçado. Falou-se que depois da reforma da Previdência viria a reforma tributária. A reforma da Previdência, assim como a reforma administrativa, assim como a reforma política, se você fizer uma enquete dentro do Congresso, você vai ter gente que é a favor e que é contra. Já a reforma tributária, todo mundo acha que tem que fazer. Talvez essa unanimidade acaba sendo, vamos dizer assim, um sinal importante que deveria ser priorizada pelo governo, que é, no final da história, aquele que tem a caneta na mão e aquele que impulsiona o desejo da condução do rumo que o governo quer trilhar, quer seguir. Ou seja, dá para ver, está claro que não é a prioridade do governo essa questão da reforma tributária agora. Várias razões podem estar envolvidas nessa questão. Apesar da unanimidade dos congressistas de achar que é uma reforma importante e que ela precisa caminhar, ninguém dentre aqueles que estão inseridos nela quer abrir mão de uma eventual alteração para poder compor uma simplificação dos tributos. Então, como ela é mais complexa, porque a cada pedra que você mexe nela, você acaba desarrumando outras dezenas de outras pedras, eu entendo que o governo vislumbrou, não estou aqui para defender, mas é uma percepção, a dificuldade que ele poderia ter na tramitação dessa matéria. Então, veio o vácuo que eu falei no início da minha fala, que é a questão da pandemia. E olha, nós estamos tentando de todas as formas compensar os evidentes erros que aconteceram por parte do Executivo nessa questão. Nós, que eu digo, o Congresso Nacional. Culminamos com uma criação de uma CPI que não teve a minha assinatura, não sei se a Simone assinou, acho que ela também não assinou, não que a gente entende que não deva ser apurado, a gente acha que tem que ser. E responsabilidade àqueles que, porventura, conduziram de forma equivocada. Mas o momento de se despender energia com uma CPI de um assunto que já foi superado, porque o fato determinado dessa CPI é a falta de oxigênio lá em Manaus, no Amazonas. Isso lá já foi superado. Pois bem, as responsabilidades inerentes a isso poderiam ser vistas num outro momento, numa outra hora.
conforme muito bem delineou o presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco. Por que eu não assinei a CPI? Porque vocês vão ver, vai ter o foco todo agora voltado a essa questão, vai se despender um monte de energia, porque reunião de CPI é reunião longa, é reunião que demora, é reunião que tem debates acalorados. Então, na minha avaliação, esse ano, dificilmente deve entrar alguma pauta liderada pelo governo relacionada com a reforma tributária. Senador Nelsinho Trade, presidente Kleber, agora repassando para o senhor sobre esses pontos, né, esses aspectos que os nossos parlamentares trouxeram. O primeiro é essa identificação de um certo pessimismo por conta da agenda política que a gente está vivendo. A possibilidade que a senadora colocou até de no final do ano, quem sabe se tramitar alguma coisa. Agora o que mais chama atenção também, no diagnóstico dos dois, não tem como fugir disso, a falta de empenho, a percepção da falta de empenho do governo em torno dessa pauta. O que dizer sobre isso, presidente? Olha, é muito bom ouvir o ponto de vista do senador e da senadora. Eu não tenho dúvida que se o governo tivesse empreendido e gasto a energia que ele gastou com a reforma da Previdência para fazer uma reforma tributária, hoje o país estaria enfrentando essa dura situação de maneira muito melhor, com muito melhores condições para enfrentar essa crise econômica e fiscal que nós estamos vivenciando. Eu compartilho com a senadora de um pessimismo crescente em relação à perspectiva de um debate qualificado para chegarmos a um bom texto de reforma tributária, principalmente porque, de fato, o Executivo, a própria Receita Federal, ela tem ocupado um papel muito tímido nessa discussão, quase desinteressado, e concordo que não há como fazer reforma tributária sem que o Executivo esteja com a batuta e coordenando isso. Mas me aflige demais que nós estejamos, como país, como sociedade, como governo e parlamento, errando mais uma vez ao priorizar uma reforma administrativa que não vai trazer nada disso, não vai mudar a dinâmica do país, não vai mudar a economia, não vai trazer investimento, que não tem esse foco, que a gente erre de novo na prioridade. E aí quero trazer a segunda provocação à senadora e ao senador. Nós temos os dois projetos, PEC 110 no Senado, PEC 45 na Câmara. De fato, não tem um projeto de governo federal, tem apenas aquela questão da CBS, que tem a sua importância, mas é lateral um pouco nesse conjunto de projetos. E eu queria perguntar se não era a oportunidade, já que a Câmara parece estar definida a tratar da reforma administrativa, já teve a CCJ, só paralisou por conta do agravamento da pandemia, mas parece resolvido a fazer aquilo que, na minha avaliação, é um erro de prioridade, se não é a oportunidade do Senado pegar a PEC 110, chamar pelo cangote o Executivo, o Ministério da Economia, e tocar a reforma tributária, dada a importância que o Senado tem para o país, como condutor das discussões legislativas, se não é uma oportunidade de não ficarmos apenas, como o senador Nelsinho falou, nos desgastando com CPI e assuntos que, embora importantes, não vão resolver o problema que o país está vivendo. Então, eu quero fazer essa pergunta aos senadores. Será viável para o Senado que ele tome esse tema em mãos e leve essa bandeira adiante? Bom, Kleber, aí eu tenho uma notícia boa e outra não tão boa. Primeiro, assim, garantir, e eu sou a única parlamentar do Mato Grosso do Sul, dos 8 deputados e 3 senadores, que faço parte da comissão mista da reforma tributária. Então, eu estou nesse processo desde o começo. Aí eu tenho uma notícia boa, né? Primeiro que não há vaidades e não há disputa entre Câmara e Senado. Está dentro da comissão e fora. É quase que unânime que a comissão teria, entre aspas, carta branca para escolher entre uma das duas PECs. Isso já está sendo feito com o relator e com os membros da comissão. Então, assim, essa pedra nós não temos mais pelo caminho, o que é extremamente positivo. Nós temos que contar, obviamente, como eu disse, com o andar da carruagem em relação à pandemia para ver o quanto nós conseguiremos avançar em relação à reforma tributária. Ela pode acontecer? Pode acontecer. Ainda no final do ano? Sim. Vai depender realmente daquilo que eu mencionei. Mas o que é importante trazer
nesse aspecto é o seguinte, que seja a PEC 55, seja a PEC 110, Kleber, na realidade, vamos dizer assim, o pulo do gato, ou a pérola desse processo, se nós vamos unificar 7, 8 impostos ou só 5, se nós vamos fazer primeiro unificação parcial e depois unificar os demais tributos, é que a base das duas PECs é de transferir a tributação da produção, da origem para o destino. E quando nós fazemos isso, nós estamos dividindo, nós estamos resolvendo o problema de uma parte do país e causando um problema para outra parte do país. O Brasil mais pobre, o Brasil que produz, o Brasil que não tem tanta população, que, portanto, não consome tanto, que é o caso de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, norte do país, Nordeste, grande parte do Nordeste, é um país que produz, mas consome muito pouco. Para que ele possa estar contemplado nessa reforma tributária, que é a ideal é realmente você cobrar no destino e você, aos poucos, acabar com incentivos fiscais e unificar alíquotas, você tem que compensar esse país mais pobre com um fundo constitucional. E aí é o grande problema da reforma tributária que está na Câmara, a reforma tributária que está no Senado, e mesmo a reforma tributária a médio prazo que o governo federal quer. Por quê? Porque quando você vai criar um fundo constitucional, já é difícil num país como o nosso, que você não tem receitas desvinculadas, todas elas têm despesas obrigatórias. Que dirá no momento de crise, de recessão, de déficit fiscal, de onde o governo federal vai tirar dinheiro, a não ser que vá se endividar, a médio prazo, para criar um fundo constitucional de compensação para os estados e municípios que vão perder muita receita e que vão quebrar. Nós estamos falando de fundo constitucional bilionário e não é num único ano ou em 2 anos. Não vamos endividar o país num único ano para cobrir esse rombo. Nós estamos falando de algo em torno de 10 a 15 anos de compensação para que esses estados e municípios possam sobreviver. Daí porque a tese, e talvez seja a ideal, nós possamos começar na ótica do governo federal, que tentou lá atrás, e houve resistência por parte do Congresso Nacional, de garantir-se um IVA dual. A gente começa unificando os impostos federais, desburocratizando, que já gera uma série de economia, nós sabemos aí o que custa a burocracia no país, né? Você desburocratiza, você unifica os impostos federais, e depois você resolve o problema do ICMS, da unificação dos impostos estaduais e municipais. Eu gostaria apenas, desculpa se estou sendo longa, mas eu acho que isso é importante. O problema todo do governo federal é que vamos dizer assim, o que sobra de capacidade da equipe econômica, na parte técnica, falta de conhecimento de como é que funciona a política no Brasil, que é uma política que prima pela democracia, onde não pode vir as coisas de cima para baixo. O governo executivo quer, o Congresso Nacional que tem que dizer amém. E o ministro da Economia, com todo o respeito que eu possa ter à capacidade técnica dele, não tem conhecimento político de como funciona a democracia brasileira. Quis a todo momento dizer que tinha na manga do colete uma reforma tributária, quando a reforma tributária dele resumia-se apenas na criação de um imposto novo, que era a CPMF, em que ele dizia que era um outro nome que se dava, mas era uma CPMF disfarçada. Passou-se batom na CPMF para poder dizer que era outra coisa, para poder conseguir um grande caixa para continuar tendo despesas. Então, acho que o governo agora acordou que o Congresso não aprova imposto novo, que o povo brasileiro não aguenta mais imposto. O que nós queremos é a redistribuição do bolo tributário. E, por fim, eu acho que, eu sei que vai ser tocado no decorrer da live, mas acho que é importante mencionar também que também tem 2 pontos prioritários que garantiriam metade da reforma tributária e que ninguém menciona, e que vocês, do Sindifisco, têm todas as condições de nos nortear, que é entrar na questão da burocracia, do contencioso administrativo judiciário e da sonegação. Nós podemos trabalhar em legislações voltadas para esse tema, que eu sei que também são complexos, que poderia vir embutido, talvez, nessa unificação do imposto federal, deixando a unificação total dos impostos para um segundo momento. Senadora Simone Tebet aí fazendo as considerações dela, e a gente passa a palavra agora para o senador Nelson Trade também. Senador, se não é como o presidente Kleber disse, a hora do Congresso e do governo, principalmente, tem interesse em tomar essas propostas que já estão em tramitação?
Estamos sem áudio do senador. Estamos sem áudio do senador Nelsinho. Ele demora para entrar. Entrou agora? Entrou? Voltou, senador. Conforme o Kleber já admitiu, se não tiver o braço forte do governo empurrando uma matéria do interesse nacional e, consequentemente, deveria ser do interesse dele, nós do Congresso ficamos limitados a fazer alguma iniciativa dessa natureza. Mas o que nos compete, nós poderemos fazer. E eu tenho a certeza que a senadora Simone não se furtará disso, até porque nós temos voz no Colégio de Líderes. A senadora Simone é líder da bancada feminina, que foi instituída a partir dessa gestão do senador Rodrigo Pacheco, como uma bancada com direito de fato e também de direito à voz-vez no Colégio de Líderes, como se fosse uma bancada partidária. Então, a gente pode, sim, fazer esse apelo ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, para que nos ajude a pegar esse tema tão importante e tentar priorizá-lo. Mas digo, assim, com muita franqueza para vocês, porque a partir do momento que vocês nos chamam para esse debate, a gente tem que passar a impressão, pode ser essa como pode não ser, do que nós estamos sentindo ali. Eu não vejo, por parte do governo, nenhum sinal de que ele queira encampar uma ação dessa natureza no Congresso. Não sei se é por causa da base, que a gente também sente que ela não é uma base sólida, não sei se é porque tem outras prioridades que não essa. Por exemplo, quanto a essa reforma administrativa, não vejo que é um instante da gente querer discutir uma questão dessa natureza. Acho que é num momento inoportuno, é num momento em que são vários pontos que precisam ser redefinidos, então teria tudo para não ser essa e procurar iniciar o debate de uma reforma tributária que pelo menos tem a pacificação de que ela tem que ser tramitada. Senador, as palavras, as considerações dele, a gente repassa mais uma vez para o presidente Kleber. Aí, mais uma vez, o senador Nelson falando dessa dificuldade, né, diante da agenda política. O que dizer aí, Kleber? Eu acho que o senador está corretíssimo. Realmente, o executivo tem que tomar as rédeas disso, e a gente não vê isso acontecendo. Então, meu apelo é para que o Senado dê essa chacoalhada no ministro da Economia, né, e que a gente acerte os ponteiros da prioridade. Se nós não tivermos a prioridade correta, nós vamos perder tempo e energia preciosos do país num momento crucial. E fico contente de ver o senador Nelsinho já se manifestando quanto à reforma administrativa. E eu também considero que é muito inoportuna, né? Não é uma discussão que trará benefícios para o país, ainda mais na atual conjuntura. Se a discussão é de melhorar o serviço público, nós somos todos a favor. Os próprios servidores públicos são cidadãos. A gente sabe das dificuldades que existem em várias áreas, mas não é o conteúdo, ele é muito diferente do seu apelo. Por isso que a gente até usa a figura do presente de grego, né? O nosso slogan em relação à PEC 32 é o presente de grego, né? E a fala da senadora Simone Tebet, ela coloca, e eu tinha até falar isso, nós também concordamos que o modelo do IVA dual é o mais adequado, ele não é um passo tão longo, né? É um assunto muito complexo para a gente resolver numa pernada só, um IVA nacional. São situações diferentes. Os tributos federais podem ser unificados sem necessidade de uma longa transição, porque não tem a questão origem e destino. E também a questão da tributação sobre renda e patrimônio, que é essencial serem aprimoradas e que não precisam de PEC. Quase tudo na legislação de tributação sobre renda e patrimônio são infraconstitucionais e podem ser tratadas com menos dificuldade. Obrigado. Kleber, agora eu vou então abrir já o nosso espaço para perguntas que serão direcionadas aos senadores. Primeiro, dizer da visão do Sindifisco sobre a reforma tributária ideal. Ela tem que ter 5 eixos para uma reforma tributária de verdade. Mais justiça, a gente começa falando de mais justiça, que é menos tributo para quem ganha menos, mais tributo para os altos salários.
Menos burocracia. Nosso sistema tributário ele é complexo demais, a simplificação é necessária, unificando impostos, por exemplo, é o que a gente vê nas duas PECs, na proposta do governo também, embora a discussão sobre a reforma tributária seja muito mais que isso, como a gente vem acompanhando desde o início do debate. Ponto 3, mais agilidade. O modelo atual induz ao litígio, e aí se pede mecanismos consistentes de cobrança de tributos, menos privilégios fiscais e refinanciamentos, eles devem ser reavaliados, porque na avaliação de especialistas, muitas vezes, eles trazem poucas vantagens e mais fiscalização. Não há como falar de um processo bem-sucedido se a gente não falar de uma fiscalização também eficiente. A primeira pergunta eu vou direcionar para a senadora Simone Tebet, e agora nessa parte de perguntas nós teremos 3 minutos para as respostas, começando com a senadora. Um ponto que é o seguinte: o Sindifisco já fez alerta sobre a defasagem na tabela do imposto de renda, algo que vem sendo discutido também. Hoje, 103,87%, isso para a gente ter uma ideia, significa que a faixa de isenção deveria subir exatamente para de R$ 1.903 para R$ 3.881. Então, na visão da senhora senadora Simone Tebet, o que fazer para ajustar essa tabela e que esses recursos voltem também para os cofres públicos? É a grande discussão, o grande objetivo. Fazendo uma correção aqui de um lapso sobre o currículo da senhora senadora. A senhora ficou 6 anos na prefeitura de Três Lagoas e depois encarou o desafio de ser vice-governadora do estado. Correção feita, eu queria suas considerações sobre essa questão da defasagem na tabela do imposto de renda. Bom, essa faz parte, inclusive, de uma das injustiças, né? É o primeiro item elencado pelo Sindifisco como um dos grandes objetivos de uma reforma tributária, que ela seja, que atenda à justiça tributária ou seja mais justa. E aí o Kleber falou rapidamente sobre a questão da progressividade do sistema tributário como uma bandeira. Não há como ter mais justiça tributária se não estabelecer que quem ganha mais pague mais impostos e quem ganha menos pague menos impostos. E nós vivemos no Brasil no efeito Robin Hood às avessas, né? Hoje, quem ganha até 2 salários mínimos não sabe, mas a gente acabou de ver o vídeo aí do cafezinho no pão ali, achei interessantíssimo. A população começa a se dar conta do quanto de imposto está embutido em cada serviço, em cada compra, em cada produto que ela consome. Mas mais grave do que isso, e talvez a população não saiba, é que quem ganha até 2 salários mínimos normalmente paga no Brasil, em tudo que consome, pelo salário que ganha, quase 50% do salário bruto é imposto, pelo tudo que consome. Enquanto quem ganha acima, não sei, de 20, 30 salários mínimos, não paga mais que 25%. Então, essa é uma lógica injusta, totalmente equivocada. Esse é o primeiro passo de uma reforma tributária que quer realmente ter como objetivo principal diminuir a desigualdade social, garantir mais qualidade de vida para as pessoas, principalmente mais simples. Então, sobre esse aspecto e dentro desse aspecto, você tem sim a questão da progressividade das alíquotas, você tem essa questão de estar pensando, não, eu sou contra a criação de impostos, sou contra o aumento de carga tributária, mas se for para, por exemplo, compensar, você acabar com essa defasagem da isenção do imposto de renda, que está muito inferior ao que deveria ser, a base, né, da isenção, você falou, eu anotei aqui, R$ 1.903, eu nem sei, eu sou péssima para números, mas eu não sabia que a defasagem era tão grande assim da tabela do imposto de renda, mas para você compensar um estado que hoje está quebrado, um estado que tem déficit fiscal, você tem que compensar tirando de outro lado. Você não pode aumentar imposto do povo brasileiro, não, mas você pode, por exemplo, cobrar de quem não paga. E a gente tem no Brasil ainda muita gente que não paga de alguma forma imposto. Paga no produto que consome, mas não paga na renda nem na propriedade. Exemplo disso é a taxação sobre lucros e dividendos. Então, uma forma, de repente, de você compensar essa injustiça, porque quem está sendo mais penalizado aí é a classe média. A gente fala muito do andar de cima, a gente fala muito da população mais carente, mas a gente esquece que quem movimenta a economia brasileira de uma forma de dar o dinamismo, garante emprego no micro, pequeno e médio empresário para poder, que precisa vender e para poder continuar empregando, é a classe média no Brasil. E a classe média é sempre achatada. É ela, por exemplo, que está sendo penalizada com essa falta de tabela, né, de adequação da tabela do imposto de renda. Então, para mudar essa faixa de isenção para cima, ou seja, garantir que menos gente paga imposto de renda, mais gente
deixe de pagar imposto de renda, e que eu concordo, nós temos que criar alternativas. Eu daria, por exemplo, já que a reforma tributária ainda não veio, mas como uma alternativa depois é dentro da reforma tributária que a gente resolve essa questão, mas eu compensaria, por exemplo, vamos imediatamente enfim, mexer na faixa de isenção, melhorando, para fazer com que mais gente deixe de pagar o imposto de renda, criando imediatamente ou recriando a taxação sobre lucros e dividendos. É isso, senador, os números são muitos, né? A gente falou, a defasagem na tabela é de 103,87%, e o que significaria elevar a faixa de isenção de 1.900, dos atuais 1.903 para 3.881. Passando agora a pergunta para o senador Nelson Trade. Senador, a gente tem a seguinte questão aqui: como fazer uma reforma tributária, mas que os estados sejam igualados e não usados para muitas empresas pagarem menos impostos? Senador, qual é a sua opinião? Ainda sem o áudio do senador, vai voltar? Demora um pouquinho para entrar. Aí entrou o áudio do senador. Palavra com o senhor, senador. Entrou? Entrou. Então, esta é, assim como qualquer mexida que você possa vir a fazer em qualquer tributo municipal, assim como no estadual, é uma das complicações que a gente vê da tramitação de uma matéria com essa complexidade. Daí a necessidade imperativa de se ter o governo executor envolvido de corpo e alma numa matéria dessa natureza, chamando para dentro o Fórum dos Governadores, a Confederação Nacional dos Prefeitos, nos casos dos municípios, para que essa questão possa ser devidamente discutida, debatida, exaurida, a fim de que qualquer alteração que você possa fazer, você tenha que ter uma saída inteligente para poder não colocar nos ombros dos entes peso maior do que já se está suportando. Em relação à questão anterior, eu tomei nota de algumas anotações que eu acho interessante colocar. É preciso atualizar os valores e reformar alguns aspectos da tabela do imposto de renda da pessoa física. Existe, sim, uma profunda defasagem nos valores atualmente praticados. O próprio sindicato de vocês aponta uma defasagem histórica nessa tabela, que já alcança, como disse o Fabiano, quase 104%. E a questão muito bem colocada também pela senadora Simone, o fim da isenção do lucro e dividendos, porém com o estabelecimento de faixa de isenção de 50 mil e a tributação de 70% do valor recebido na fonte, com base na tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Segundo o próprio Sindifisco, somente essa medida seria responsável por uma arrecadação de quase 51 bilhões de reais. Ora, nós temos aí todos os ingredientes colocados na mesa para poder ter o estímulo necessário, principalmente por parte do governo federal, para poder tocar à frente uma matéria dessa natureza. O que a gente não observa. E olha, eu quero dizer aqui ao Kleber, dificilmente o Congresso consegue botar na garupa, como você disse, do governo uma matéria que tem essa complexidade, fazendo com que ele possa se envolver como ele tem que se envolver. Nós não podemos esquecer o que vai acontecer no ano que vem. Ano que vem é um ano de eleição. É um ano em que pautas dessa natureza são colocadas de lado. Então, vamos botar os pés no chão aqui e tentar pactuar com quem se apresentar no processo democrático, que a gente espera que possa estar cada vez mais forte e saudável, pactuar a necessidade dessa questão, porque quantas eleições a gente já presenciou que isso é falado, que isso é discutido, que isso é colocado nos programas de governo, mas quando chega aqui,
a situação é diferente. Então, vamos procurar tocar isso dessa forma para que a gente possa ter um resultado positivo. Senador, obrigado pelas explicações, pelas considerações, uma sinceridade que é muito real, mas que a gente não gostaria de ouvir, né, Kleber? Essa dificuldade, esse cenário que se apresenta em relação à reforma tributária, mas os dois senadores sendo muito francos aqui, e é difícil falar agora, né, de como chegamos agora a esse momento para discutir a reforma tributária. Convenhamos, ela deveria ter ganhado prioridade já em outros momentos anteriores, para ela estar mais madura, de repente, nesse momento, né? Kleber, você quer fazer uma consideração sobre a fala dos senadores para a gente tentar passar para a última rodada de perguntas? Sim, vamos lá, Fabiano. Olha, a senadora Simone pontuou muito bem essa questão da tributação sobre a renda. Ela é, entre as várias tributações, ela é aquela que tem maior peso e a maior responsabilidade na questão da progressividade. O nosso objetivo, né, como Sindifisco nas nossas propostas, é de nunca mexer na carga tributária geral, não aumentar a carga tributária geral, o país não aguenta mais, mas redistribuir o peso dessa carga tributária sobre os ombros dos brasileiros. Isso nós precisamos fazer porque é o mais justo e porque isso é importante para a economia. Quando você ajusta a tabela do imposto de renda, e para compensar isso, de fato, tem que ter outras fontes. A principal delas, no nosso projeto, é a tributação sobre lucros e dividendos. Tem também a questão do juros sobre capital próprio, tem a questão de tributar a remessa de lucros para o exterior, tem algumas outras fontes, mas a principal é a tributar os dividendos, que desde 95 são isentos. E a hora que você consegue reequilibrar esse peso, sobra mais dinheiro na ponta, na classe mais pobre e na classe média, que de fato estão, sem dúvida, sobrecarregados no nosso país. Você vê agora, recentemente, tivemos aquela discussão de tributar os livros, né? A imprensa bateu muito numa resposta que, na verdade, nem foi dada pela Receita, foi por uma assessora do ministro Guedes, de que a tributação sobre os livros se justificava porque quem compra livro são quem ganha mais de 10 salários mínimos e tal. Aí a gente se pergunta, né? Esse tecnicismo até seria cabível se a gente estivesse num país normal, que cobra também a elite econômica e cobra os mais ricos. Mas veja como é que isso se dá num país que não cobre PVA de helicóptero, de jatinho, né, de iate, não cobre PVA, não tributa lucros e dividendos, a distribuição de lucros e dividendos, milionários, né, mas vai tributar os livros porque livro é coisa de rico. Então, claro que vira piada, né? Então, essa situação está muito evidenciada e que precisa ser enfrentada, gente. Precisa ser enfrentada, e a tributação sobre a renda, que não precisa de PEC, a nosso ver, seria o caminho mais viável. E o senador Nelsinho também tratou isso com muita franqueza, e do lado de cá eu posso dizer, senador, que a gente vai tentar empurrar a própria Receita Federal e o Executivo para que tenha essa discussão. Nós já vimos o ministro Guedes falando várias vezes que é a favor da tributação de lucros e dividendos, mas não aparece o projeto, né? A questão da desoneração da folha também ficou parada. Precisa haver uma solução definitiva. Enfim, precisa colocar no papel os projetos para que o Senado e para que o Congresso possa assim debater e que a gente saia desse lamaçal de dificuldades e traga aí para o país soluções no campo tributário. Lamaçal de dificuldades, Kleber. A senadora Simone Tebet participou em maio do ano passado de um evento promovido também por vocês, que discutia as 10 medidas emergenciais, e lá ela falava da dificuldade de uma pauta como essa por conta da falta de debates presenciais, hein, senador? Em maio do ano passado, passou quase um ano, e hoje a gente tem outros desafios, outras dificuldades para falar aí sobre isso. Então, nosso tempo está encerrando, e infelizmente as duas últimas perguntas eu vou pedir para os senadores responderem com 2 minutinhos e a gente tentar encerrar. Para a senadora Simone Tebet, é o que o Kleber estava falando, que é o seguinte, se ela enxerga essa questão da tributação de lucros e dividendos e, por exemplo, a cobrança de PVA para jatinhos e lanchas, um exemplo de tentar reverter um pouco dessa desigualdade, senador. Sem dúvida nenhuma, Fabiano, como eu coloquei, vamos aos números. Eu até tinha aqui em algum lugar, no papel, eu tinha colocado aqui uns números para poder até trazer para a discussão. É óbvio que a reforma tributária ela tem que estar enquadrada no momento que nós estamos vivendo. No momento pós-pandemia pode se avizinhar ainda muito pior no que se refere à deteriorização das contas públicas, do desemprego, da inflação,
né, que está voltando a assustar a população brasileira. Isso tudo precisa ser colocado na mesa quando se fala em mexer na carga tributária ou no sistema tributário brasileiro. Então, nós temos que, de um lado, olhar as despesas, contê-las, economizar de um lado para compensar, de outra forma, outros gastos que vão precisar vir, especialmente investimentos na saúde, na educação, na segurança pública, nas obras de infraestrutura que são tão necessárias para gerar emprego. Há quem diga que obras de infraestrutura são gastos públicos. Na realidade, não. Se forem obras que vão atender serviços considerados importantes, prioritários, obras estruturantes, além de tudo, além de dar qualidade para as pessoas, eu estou falando de uma geração de empregos diretos e indiretos que garantem o giro da economia. Então, para que a gente possa mexer de alguma forma nessa carga tributária, mexendo e adequando, é preciso criar novos tributos. No caso do Brasil, não é difícil porque a carga tributária é tão injusta que dá para mexer sem mexer com o aumento de imposto para o povo brasileiro. Basta fazer com que quem não paga comece a pagar, como o PVA dos jatinhos, das aeronaves, como a questão do lucros e dividendos, remessa de lucros para o estrangeiro, enfim. Assim, é preciso só vontade política e coragem. Eu encerro, não sei antes dizer por que isso tudo não sai do papel. É preciso ser honesta. Então, vou ser tão honesta quanto o senador Nelsinho aqui. Né? É que, infelizmente, aqueles que fazem a arquitetura, que é o Congresso Nacional, que é a classe política, né? Muitas vezes ela cede a lobbies legítimos, é verdade, mas não legítimos ao ponto de se sobreporem à vontade da maioria da população brasileira. Então, cede a bancos, ao mercado, a grandes financiadores, muitas vezes, de campanha. E aí, infelizmente, eles gritam mais e é quem paga o preço é a população brasileira. Senadora, obrigado. Agora vou passar para o senador Nelsinho Trade a questão que a nossa equipe está passando para a gente aqui, que é o seguinte: senador, o Brasil é o líder no ranking de horas gastas no processo de pagamento de tributos. Dá só uma olhada, mais de 1.500 por ano. Como nós podemos diminuir essa média gasta com burocracias e melhorar o ambiente de negócio? 2 minutinhos, senador. O senhor desculpe a indelicadeza de pedir para o senhor cumprir os 2 minutos aí da fala, por favor. Bom, como diminuir isso? Encararmos a reforma tributária. Acho que a partir do momento que idealizarmos aquelas sugestões que já foram por aqui passadas, de procurar reduzir a carga tributária, tornar o Estado mais ágil, com menos burocracia, é o caminho ideal para a gente dar essa resposta para a sociedade. Agora, aproveitando esse debate da tarde, eu me comprometo aqui com o Kleber, com quem está nos assistindo, com o Fabiano, com a Simone, com o Anderson, de levar para frente essas PECs que estão aqui já tramitando dentro das nossas casas. Eu vou falar com o presidente Rodrigo Pacheco na próxima reunião de líderes para ver se a gente consegue fazê-la, pelo menos, ser debatida no plenário, numa discussão que tiver em alguma comissão, para que ela se movimente, para que muitas vezes um sinal como esse que a gente dá para o governo acende uma luz de que há necessidade de se retomar essa questão tão importante que nós estamos vivenciando dia após dia da sua necessidade. Agora, um bom momento para se tocar uma situação como essa, aproveitando aí a deixa sempre muito rica de cultura que a Simone coloca, é na retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia. Se Deus quiser, no segundo semestre desse ano, nós vamos ter 70%, isso eu espero, estou trabalhando muito para isso, da população vacinada, com mais vacinas vindo, com outros caminhos que nós estamos buscando para produzir vacinas aqui no Brasil, para que a gente possa, aproveitando essa deixa da pauta econômica, colocar a principal delas, que é a reforma tributária. Senador Nelsinho Trade, muito obrigado pelas considerações. A gente vai chegando à reta final do nosso evento. Eu quero agradecer demais, primeiro de tudo, quem está acompanhando esse webinar, essa discussão tão importante, tão rica, tão fundamental e que o país precisa tanto de tirar isso do papel, né? E aqui eu sei que cada um
na sua importância, vai continuar de olho neste assunto. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui, uma audiência ilustre, o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, no chat participando com a gente, um mentor intelectual da PEC 110, nos acompanhando aí, presença ilustríssima aí no nosso debate. Então, muito obrigado a todos que participaram aí até agora. A gente vai abrir, porque eu estou pedindo aqui para a nossa direção e já me autorizaram um minutinho para a gente fazer as considerações finais dos nossos debatedores, agradecendo mais uma vez, começando pela senadora Simone Tebet. Senadora. Primeiro, pedir desculpa, porque eu acabei monopolizando aqui, falando mais que os dois colegas juntos, mas foi um prazer poder participar, sempre muito bom estar na presença do Kleber e do Nelsinho, e dizer assim, óbvio, não há milagres, não é possível transformar em alquimia pedra em ouro, mas o que não pode faltar nesse momento é a esperança de sairmos dessa pandemia melhores do que entramos e mais humanos, porque eu acho que é o que falta, né? Humanidade, sensibilidade, solidariedade, inclusive nossa, da classe política, para que a gente possa saber e aceitar que é preciso dividir mais o pão nosso de cada dia. Muito obrigada. Senadora, muito obrigado pela participação mais uma vez. Repasso agora as considerações finais do senador Nelsinho Trati. Fabiano, Kleber, Simone, Anderson, antes a nossa saudação ao deputado Luiz Carlos Rauli, lá do estado do Paraná, uma pessoa extremamente afeita a esse tema, autor de livros, autor de uma das PECs que leva o seu nome nessa questão que começou a ser discutida. Tenho o privilégio de gozar da sua amizade. Eu estava até com saudade de pautas que não eram de saúde e de Covid. Tamanho o número de assuntos dessa natureza que chega até a gente. E graças a Deus isso está começando a aparecer. Isso é muito bom, porque nos faz crer que nós deveremos, muito para isso, deixar essa questão como algo do passado que aterrorizou e colocou todos nós de joelho, que foi essa maldita infecção do coronavírus. Afora isso, mais uma vez, ressalto o nosso compromisso. Vou falar com o presidente do Congresso para tentar, de forma, vamos dizer, inicial, darmos os primeiros passos, porque é assim que a gente aprende a correr numa pauta tão importante do nosso país, de fazer movimentar essas PECs que estão aqui no âmbito do Congresso Nacional. Parabéns pela iniciativa de vocês, continue dessa forma, fazendo com que nós da classe política possamos se comprometer com essa causa cada vez mais e ressoar esse comprometimento a nível do governo federal. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Nelsinho Trati. Agora as palavras do presidente Kleber Cabral. Um compromisso aí saindo desse webinar, hein, presidente? Suas considerações finais. Muito bom, achei excelente o debate. Eu quero, na minha palavra final aqui, enfatizar que não adianta nós termos o melhor sistema tributário do mundo, o melhor texto, se nós, de fato, não tivermos o cumprimento dessas regras tributárias. O nosso país, infelizmente, ele tem aí estimados 27% de sonegação e inadimplência. É um índice muito alto, muito por conta de uma legislação, de certa forma, leniente com essa situação, problemas no contencioso, e nós não vamos conseguir enfrentar essa situação se, ao lado da reforma tributária, também não tivermos medidas de fortalecimento das administrações tributárias, federal, estadual e municipal. Isso é fundamental. Nós temos hoje na Receita Federal 7.500 auditores, já tivemos 12.000, nós estamos perdendo aí 1.000 auditores por ano por aposentadoria. O último concurso público foi em 2014, cortes orçamentários expressivos, mais de 30% do ano de 2019 para 2020, e agora para 2021, mais um pouco de corte. Então, hoje a administração tributária está muito sufocada em termos de pessoal, em termos de orçamento. E a gente está sempre defendendo e mostrando a importância que as administrações tributárias têm no Estado e para a sociedade. Ela é o pulmão e o coração, fazendo uma analogia com o corpo humano, do nosso país, da nossa sociedade. Então, clamar aos senadores que estão nos ouvindo, cumprimentar o nosso amigo Rauli, que também está nos acompanhando e brindando o nosso evento, e levar esse recado de que precisamos, ao lado de uma reforma tributária, também de medidas de fortalecimento
das administrações tributárias. Agradecer a todos e, mais uma vez, parabenizar o Anderson por essa iniciativa e esperar que outras delegacias sindicais, país afora, se espelhem nesse exemplo e também chamem debates dessa qualidade. Obrigado, Fabiano, pela condução. Um grande abraço. Kleber, muito obrigado a você e a todos que nos assistiram neste webinar. A gente tem certeza que contribuiu este evento para esse debate tão importante. Agradecer a você que nos acompanhou até agora ao longo deste evento. Agradecer mais uma vez os senadores Nelson Andrade e a senadora Simone Tebet, o Anderson Novaes, do Sindifisco Nacional aqui em Mato Grosso do Sul, e repetindo, sabemos que cada um com seu grau de importância vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa discussão tão importante para o país. Muito obrigado a todos, que esse debate realmente se multiplique pelo país, quanto mais informação, melhor. Até uma próxima, boa tarde, bom final de semana a todos.